está conversando sobre esse assunto, polarizados. Esse é um tema que a gente está querendo enfrentar ele, mas sabendo da dureza do meu e do seu coração em ouvir essa palavra e deixar ela escorrer pelos ouvidos e não dar atenção. Então, eu queria, antes de ler o texto bíblico, meditar com vocês nesse texto, celebrar aí com alegria aqueles que nos visitam, que estão aqui mais de uma vez, muito bom tê-los com a gente. E é óbvio, né? Eu pelo menos imagino assim, por que a gente está falando de um assunto desse, polarizados, tem relação com o nosso país. A gente entende que a fé ela não é uma expressão apenas intimista, né? De alguma coisa que a gente vivencia na realidade do nosso quadradinho pessoal, e cada um vive a sua. Não, a gente sabe que realmente os maiores compromissos do meu e do seu coração têm implicações para a maneira como a gente vê o mundo e a maneira como que a gente valoriza as coisas no mundo. O que você às vezes afirma acreditar, talvez não seja necessariamente a relação maior dos grandes compromissos do seu coração. O que o nosso momento brasileiro está apontando é que muita gente tem compromissos no coração que não são... Maravilha, ganhou 5 pontos no céu lá. Brincadeira, obrigado, viu? Gente, esse momento do país mostra pra gente o valor que a gente dá a algumas coisas. E o problema disso é o valor que a gente não dá para outras coisas, tá? As Escrituras não nos convidam à alienação. A Bíblia Sagrada, ela não chama a gente para ser os distraídos do mundo, sabe? Aquele povo assim, a gente vai morar no céu mesmo, a gente acredita na vida eterna, a vida após a morte, então deixa o cirquinho pegar fogo, porque nós não estamos nem aí com isso aqui, que tudo vai se acabar. Não, a fé cristã não diz isso. A fé cristã fala para a gente ser bons cidadãos. Ela fala para a gente ser comprometido, ser zeloso. No entanto, ela não fala só isso. Ela diz muitas outras coisas. E esse momento do nosso país tem revelado para a gente coisas que estão ali no coração. E que a gente devia tomar cuidado com esse coração terrível que é o meu e o seu. Olha, eu posso dizer uma coisa bem simples assim, sabe? Aquela coisa assim, ó. Já ouviu falar daquela pessoa que fala assim, eu não me preocupo com bens materiais, porque tudo vai passar. Ela vem com essa conversinha assim, né? Vocês devem conhecer alguém assim na família. Não importa. Daí quando ela pensa assim em dar uma carona, ela vê assim que as 3 pessoas que ela vai pôr no carro dela é bem pesado, daí ela já pensa assim, nossa, é muito peso no meu carro, né? Ou então ela convida, daí tem um monte de criança que está entrando no carro dela, e a criança pequenininha não está nem aí que o seu banco está limpo. Isso é terrível, né? Quem limpa carro, eu tenho 2 crianças pequenas, eles não estão nem aí que eu limpei o carro. Eles pisam mesmo e jogam. E daí assim, a gente fica com aquela coisa assim de, eu não ligo para coisas materiais, mas daí eu falto esganar a minha filha a hora que ela despeja salgadinho no carro. Peraí, a minha vontade de esganar ela é proporcional ao valor que eu dou ao carro. E aquele momento ele não revela que eu estou irado ou que a minha filha ela é uma desatenta. Ele só revela o valor que eu dou para o bem material. O que o nosso país tem mostrado é onde está o nosso coração. E aí quando a gente fala de polarização, por que assim, eu te convido a prestar bastante atenção no que vai ser dito hoje e no próximo domingo também, e no outro também. Por quê? Porque é um problemaço para a gente. Eu vou te dar mais ou menos um cenário do porquê isso é tão grave. Ó, a polarização, ela faz... o que é polarização, André? Lembrando que são as pessoas sendo colocadas nos extremos. Um pensa desse jeito, 8,
e o outro pensa daquele jeito. 80. Só tem dois jeitos de pensar o mundo. É 8 ou é 80. É assim, cada um está de um lado. E aí qual é o problema? O problema é que o outro está no outro extremo, eu estou muito longe dele, eu começo a ter medo dele. Tenho medo. E daí sabe o que acontece quando eu tenho medo? Eu começo a suspeitar que ele é uma ameaça. Sei não. Esse sujeito é perigoso. Porque o medo faz isso. O medo coloca minhocas na cabeça. Sabe aquela coisa assim, você ouve um barulho dentro da casa? Daí você não pensa assim, não foi nada. Não, quem é crente mais tempo assim já acha que é o demônio, né? Eu acho às vezes, assim, ele vem me atazanar hoje aqui, ele vem me atrapalhar. E eu saio no escuro, vou enfrentar ele no escuro. Porque Jesus é minha luz, e eu temendo por Deus. O medo, gente, deixa a gente assim, não sei não, hein? Porque tá no extremo, tá longe. Eu começo, ele não é uma ameaça só para mim, ele é uma ameaça para minha família. Ele tá do outro lado, ele é uma ameaça para o nosso país. Se ele é uma ameaça, ele não é mais uma questão de opinião. Ele agora, Rafael, é o meu inimigo. Olha o que o medo faz, olha o que a polarização faz. E daí? Por que isso é um problema para... talvez isso não seja claro para todos. Assim. Isso é um problema, sobretudo, para discípulos de Jesus. Se você não é discípulo de Jesus, eu acho que não é um problema tão grande para você. Mas você vai entender que se tem gente aqui que você conhece, que se diz discípulo de Jesus e está vivendo nesse negócio de polarização, vai percebendo como é um problema isso para ele. Por quê? Porque assim, você vai conversar com um discípulo de Jesus, você pergunta para o discípulo assim, qual é o grande mandamento? Quais são os grandes mandamentos? Como que a gente pode resumir a lei de Moisés? Os 10 mandamentos, como que a gente resumiria ele? Esses tempos a gente teve uma série de pregação aqui sobre isso, né? A gente resumiria assim, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua alma, todas as suas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo como a ti mesmo. Essa palavra próximo, André, então não serve para polarização, né? Porque estamos em extremos opostos, né? Não está tão próximo. Eu só amo quem faz parte do meu grupo, que pensa como eu. Não. Eu gosto muito da tradução no inglês, porque o próximo no inglês eles traduzem por vizinho. É assim, aquele que está do lado da sua vida. As pessoas que caminham nesse mundo, que você esbarra nela, todos são seus próximos. E Jesus, querendo orientar uma pessoa que estava indagando quem é o meu próximo, ele conta uma parada e fala assim, olha, estava passando um sujeito, tinha um outro caído, que apanhou, foi roubado, passou 2 religiosos, não ligaram para ele, depois passou um samaritano, cuidou, ajudou, socorreu, pagou a conta, quem que é o próximo? Ele falou, aquele que ajudou, vai e faz igual. Nós fomos chamados como discípulos de Jesus para amar. Quem quer que seja, pode estar lá no outro extremo do que eu e você pensamos. Fomos chamados para amar. Esse é um grande mandamento. Você imagina a nossa dificuldade no meio dessa realidade de polarização? Porque daí, como que eu faço, né? Para amar alguém que agora eu estou achando que é o meu inimigo, que é uma ameaça para mim, que é uma ameaça para a minha família, que é uma ameaça para a minha nação, que é uma ameaça para o país. Vai acabar o país. Depois do dia 31, vai acabar. É assim que quem está polarizado está com esse medo. O que nós vamos fazer? Acabou, não. Se esconda dentro de casa. Não vai ter mais vida. É nesse nível alarmante que estão as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. O reino de Deus triunfa. O Senhor Jesus nasceu num lugar hostil. Numa Roma muito pior que qualquer partido que você possa imaginar. Os discípulos floresceram contra tudo e todos que os odiavam, que os perseguiam, que os destronavam de todos os seus confortos, que espalharam ele pelo mundo com castigo e brutalidade. A igreja do Senhor foi sempre vitoriosa. Agora, conta comigo. A pergunta é assim, André. Se o próximo está no extremo
no outro extremo da minha opinião, como eu faço para me aproximar dele? Eu vou falar para você. Você não tem opção. Ó, você foi chamado para amar. Mas você foi também chamado para discípulo de Jesus. Foi chamado para abençoar as pessoas com a boa notícia do Evangelho. Você deve lembrar disso, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Conta as boas notícias. Vai falar para todo ser humano do mundo, toda criatura, que Jesus a ama, que Jesus a perdoa, que Jesus a acolhe. E junto, à medida que você vai testemunhando disso, você vai vivendo a vida de Jesus. Aqui na igreja a gente fala que a nossa missão é viver, partilhar a vida de Jesus, ser referência em serviço e plantar novas igrejas. Tudo isso por causa do Evangelho. Você imagina, isso serve para quem está em polarização. Aí a minha pergunta, eu vou ficar aqui nesse extremo, tchau vocês da câmera, vou ficar nesse extremo aqui, e o sujeito está do outro lado de lá, mas eu tenho um compromisso muito maior para viver. E aí eu tenho me perguntado, o que eu faço, gente? O que eu faço? Porque eu tenho minhas discordâncias, tá? Eu queria lembrar e deixar registrado aqui. Essas pregações não são para a gente dizer que está tudo certo nesse país, tá bom? Essas pregações não são para dizer que está tudo bem o jeito que as pessoas pensam acerca de alguns temas, que a gente chega a arrepiar com o horror do que a gente vê. Não é isso. A gente não agora, porque é discípulo de Jesus, vai dizer para todo mundo assim, tá certíssimo o jeito que você pensa a vida. Tá muito ok o jeito que você pensa como deve seguir os rumos das nações. Parabéns. O que você pensa dele? Parabéns. E dele? Totalmente oposto. Parabéns também. Não, por que você está fazendo isso? Dá parabéns para todo mundo, que eu sou discípulo de Jesus. Não, para. Você não é bobo da corte. Você é discípulo de Jesus. Mas também isso não quer dizer que eu preciso ser o guerreiro de espada levantada o tempo inteiro querendo convencer o mundo acerca de que ele está equivocado. E que eu preciso de todo jeito persuadir ele ou ela acerca das opiniões reais e verdadeiras. Então o que a gente faz? Porque eu não sei você, mas eu venho aqui toda semana, caminho com Cristo, tenho orado e falado assim, Jesus, o que o Senhor quer da minha vida? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui para ser marido? O Senhor fala assim, André, você está aqui para ser um marido. Para ser pai, sim. Para trabalhar, levar sustento para cá, sim. É só isso, Jesus? Não. Tem uma missão muito maior para você, André. É me dar glórias e fazer o meu nome conhecido. Ó, de novo, André, uma missão muito maior. É muito importante você cuidar da sua esposa, dos seus filhos e levar sustento para sua casa. Mas você foi chamado e eu te redimi para você viver para a minha glória e levar o meu nome, fazer o meu nome conhecido. Gente, isso é para o André. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso é para a sua vida. Isso é para a sua vida. E é muito fácil eu e você, no meio desse balaio de gato que está no nosso país, esquecer disso. E eu já falei isso em outro momento, ouvi de alguém e repito com força. Quem nos dera, os crentes, os discípulos de Jesus, eu sei que não é o caso de vocês, falassem tanto de Jesus quanto falam dos políticos. Quem nos dera que você sentisse que o mundo está tão ameaçado por esse político que você não gosta, quanto você sentisse ele ameaçado por não ter Jesus. Porque você deve, em algum momento, eu já senti assim, eu já parei para pensar assim, rapaz, e se o fulano foi eleito? Ah, Jesus, eu sou pastor, né? Não, Jesus, o senhor continua, o senhor... Daí eu me pego e falo assim, rapaz, eu estou pensando tanto nisso, por que eu não estou pensando na perdição infernal que os meus vizinhos estão? Porque eu estou incomodado com os rumos da educação do país, estou. Estou incomodado com o rumo da saúde do país, estou. Com o desenvolvimento econômico, visto que eu quero também continuar trocando de carro a cada 3 anos, quem sabe. Melhor seria se fosse todo ano, né? Mas a economia tem que bombar muito para isso acontecer. Quantas preocupações na minha alma. Mas eu vou falar para você, eu queria estar tendo muito mais lágrimas, porque tem um monte de gente perecendo sem conhecer o meu Salvador. Porque tem um monte de gente que não dá glórias ao meu Senhor. Porque tem um monte de gente que vive a vida como se a política fosse um fim de toda a nossa vida.
E daí eu me pergunto, peraí, onde você está vivendo? Cadê o evangelho na sua vida? Cadê o viver o discípulo de Jesus? Ei, a pauta política é importante? É. Ela deve estar nessa altura aqui. E a pauta eterna, ela está aqui, ó. Mas por que parece que no nosso coração isso aqui está contrabalanceado? Porque é tão polarizado e esse domínio de discurso, dessa preocupação que vem de fora e entra nas suas mídias sociais, e entra nas suas conversas, pautam as suas preocupações, pautam o seu coração. Olha, no ano passado a gente estava aqui ouvindo de que tem um monte de lugar onde o evangelho nem entrou. Eu li o livro do missionário que esteve aqui, e o livro dizia, o sujeito conhecendo Jesus, o sujeito dizendo para ele assim, olha, você está me dizendo que se eu aceitar Jesus quer dizer que o meu avô, o meu tataravô, o meu pai, todos eles acreditaram de forma equivocada e eles estavam perdidos e morreram perdidos sem Deus. E o missionário disse para ele, sim, essa é a verdade do evangelho. Se a gente acredita nisso, não faz o menor sentido a nossa briga louca pelas pautas que a gente tem lutado. Porque eu vou falar para você, o Congresso Nacional ou o Executivo não dão conta de persuadir corações idólatras a se tornarem adoradores de Jesus. Você pode falar, não, mas a gente vai ter uma influência super negativa na educação, super negativa na mentalidade dos nossos filhos. Você pode abordar com tudo isso aí, mas deixa eu falar uma coisa para você. Sem adoração a Cristo, o maior moralista desse país vai direto para o inferno. A pessoa com a vida mais correta aos olhos da sociedade, sem Cristo, não faz a menor diferença entre o principal moralista e o bandido mais terrível que esteja numa cadeia de presídio de segurança máxima. Não sei se você dá conta disso. A gente precisa lutar por uma sociedade mais adequada, sim. Devemos influenciar elas para ter uma vida mais abençoada, sim. Gente, mas a nossa pauta é mais alta. A gente precisa se acordar disso. A gente perde consciência disso. E eu, com essa pergunta, o que eu faço? Eu vou ler com vocês. Verso 10. Filemão. Estamos em Filemão. Faço um pedido a favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Sabe como foi resolvido esse problema aqui? Te situando, o que é essa carta? Filemão era um senhor, um homem abastado, com posses. E, dentro do contexto da época, ele tinha escravos. Um contexto social bem diferente do nosso. E a Bíblia joga uma bomba na escravidão. E depois eu conto por que ela faz isso, já foi falado domingo passado. Mas sabe como que ele resolve o problema? Como que o problema do Onésimo... Quem que era o Onésimo aí? Então Paulo está escrevendo e fazendo assim, ó, faça um pedido. Quem fez o pedido? Paulo. Fez um pedido para quem? Para o Filemão. Foi o endereço da carta. Faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Como assim, Arthur? Gerou? Do que Paulo está falando? E teve um filho na cadeia? Não, esse homem, esse Onésimo, foi um escravo que fugiu. Ele pegou os bens do seu senhor, fugiu da cidade dele e foi parar em Roma. E aí Paulo vai dizendo o seguinte, olha, esse rapaz, o Onésimo, sabe o que aconteceu com ele? A solução para todos os problemas de um ser humano. Eu gerei ele como um filho. Como assim? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, ó, eu sou o pai espiritual dele agora. Explica melhor, Paulo. Eu preguei o evangelho para ele, ele encontrou com o Senhor Jesus, ele foi salvo, ele tem vida eterna, agora ele caminha com Cristo e ele é meu filho na fé. E eu estou mandando ele de volta. Mas como que foi resolvido o problema entre o Senhor, que foi comprometido, suas posses, os bens, ele sofreu esses problemas com o seu escravo e começou com uma coisa básica, conversão. Jesus entrou na história. Olha, os problemas da nossa vida não se resolvem de outro jeito senão Jesus entrar na história.
Sabe aquele negócio, olha, eu quero muito, André, ó, eu estou orando pelos meus filhos. O que você quer pelos seus filhos? Às vezes alguns pais chegam para mim, eu quero que ele passe na faculdade, eu quero que ele arrume um bom emprego, eu quero que ele arrume um bom casamento. Só? E para por aí? Já é bastante coisa, né, gente? A pessoa, André, já estava bom demais. Eu falo, você não entendeu nada, né? Por quê? Esse filho nem conhece Jesus. De que adianta a faculdade, o casamento, o dinheiro, a carreira? Sabe o que isso significa? Os comprometimentos do nosso coração. Sem Jesus, não adianta, gente. Ele é que resolve. E aí, como foi resolvida essa situação? Eu faço um pedido a favor do meu filho, Gerei. Antes ele era inútil para você. Por quê? Ele aprontou, eu sei disso, Filemão. Ele roubou você, ele fugiu. Atualmente, porém, ele é útil para você e para mim. Jesus mudou a vida dele, ó. Você tem que ver a bênção que é esse Onésimo agora. Rapaz, aqui é um cooperador, tá me ajudando um monte aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu tô mandando ele de volta. E eu quero dizer o seguinte, eu tô mandando o meu próprio coração. Olha o que Jesus faz com uma relação. O Paulo não está falando que está mandando um escravo de volta, está falando que está mandando um próprio filho. Gerou um filho. Gente, eu vou mandar uma coisa para vocês. A polarização, o conflito entre um senhor e um escravo foi resolvido com a evangelização. Alguém apresentou Jesus para aquele que tinha aprontado. O Filemão já conhecia Jesus, o Onésimo não conhecia. Foi resolvido com a evangelização. Foi resolvido com o amor da boa notícia do Evangelho. Sabe, eu, de verdade, olha, eu sou alguém que gosta de ensinar as pessoas, né? Quem está aqui mais tempo na igreja já percebeu isso. Os meus filhos, tadinhos, eles têm aula o dia inteiro. É aula. Tem hora que eu falo, meu Deus, eu tenho que parar, senão... Mas depois quando eu vejo eles têm a oportunidade de ensinar alguém também, meu Deus do céu, eles estão pegando o mesmo vício, assim. Gente, eu quero muito ensinar as pessoas a ter opinião mais apurada de acordo com a realidade. Quem caminha mais perto comigo sabe. O tempo inteiro eu estou tentando desfazer as bases de um pensamento equivocado para que a pessoa chegue a um raciocínio mais adequado acerca de determinada situação. É muito verdadeiro isso. Mas de verdade, entre fazer alguém ser persuadido a ter as mesmas opiniões políticas que eu e persuadir ela de conhecer o meu Jesus, adivinha. Teve uma pessoa que outro dia me impressionou um monte. Por que você não se posiciona nas mídias sociais, pastor? Por que você não fala em quem que você vota? Por que você não condena quem que você discorda? Por que você não faz isso? Tantos outros pastores fazem isso e você vai ficar aí em cima do muro, seu isentão. A pessoa me cutucou muito. Eu falei assim para essa pessoa, olha, eu acho que tem gente muito boa já fazendo isso aí que você está pedindo para mim fazer. Dos dois lados ainda tem gente, muito melhor que eu. Agora eu tenho uma coisa muito cara para o meu coração. Eu quero continuar tendo chance de falar do amor de Jesus para os meus amigos que não têm as mesmas opiniões políticas que eu. Eu quero continuar. Eu quero continuar chamando meus amigos do futebol e sentando com eles em algum momento específico, depois deles verem que tem alguma coisa diferente na minha vida e eu oro por isso, deles perguntarem assim, por que a sua vida é assim, cara? Eu falo assim, posso falar? Sério? Aqui, ó, mora Jesus. Ele vive em mim, cara. E ele quer viver em você também. Eu não troco isso pelo voto dele. Eu não troco. Mas você não acha que depois dele ser crente, daí depois a consciência dele vai orientar ele, o evangelho... Olha, gente, quando eu começo a caminhar com algumas pessoas aqui, eu descubro que tem tanta maluquice na cabeça delas. Tanta loucura. E eu já descobri que a caminhada do evangelho é uma longa jornada, e às vezes depois de 25, 30 anos, eu tô aqui ainda aprendendo coisas. Porque essa minha gana por fazer o sujeito mudar acerca de alguns aspectos agora, na marra, sendo que eu, mais de 20 anos de caminhada de fé, ainda não fui convencido de algumas coisas e estou aprendendo elas. Por que a gente não se dá conta disso? Tem algo muito caro em jogo. Eu não quero perder a chance de falar para os meus amigos.
de Jesus porque eu me associei. André, você está falando para mim fazer? Não, não estou falando para você fazer nada. Estou falando para você respeitar a sua consciência e não trocar as prioridades. Eu queria conservá-lo comigo para que ele servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. O Paulo dá uma cutucada aqui, né? Ele fala assim, olha, você podia estar me servindo, mas ele está me servindo aqui e eu até ia deixar... Eu estou te lembrando, em outras palavras, que eu estou preso por causa de Cristo. Eu estou preso. Tá vendo o que é caro para mim, filha? Sabe o que é caro para mim? Sabe o que é mais precioso para mim? É o Evangelho. Pelo Evangelho eu estou preso. Eu estou preso pelo Evangelho. Isso vale a pena. Isso vale a pena sofrer. Por Jesus eu não nego. Aqui eu vejo as Escrituras colocando para mim e para você coisas que vale a pena viver. Mostrando para a gente assim, o que a nossa vida deve valer, com o que a gente deve se apegar com força. É o Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Eu acho tão lindo isso nesse texto bíblico. Sabe, esse constrangimento da graça de Deus, de persuadir a gente, falar assim, ó, como eu estou aqui, ó, não vou determinar que ninguém apague post nenhum. Não vou orientar que você mude sua postura. Não, não. É só que, ó, deixa o Evangelho ser prioridade na sua vida. E aí deixa que essa consciência te oriente a viver a vida que você precisa viver. É só isso. E eu acho assim, é sutil, mas é revolucionário, gente. É muito revolucionário. Quando eu começo a perceber assim, peraí, por causa de futebol, eu vou perder a amizade? Por causa de coisas menores? Não vou. Daí você fala assim, André, mas não é tão menor assim. A gente está falando do rumo da nação. Eu falo para você, olha, eu estou falando de eternidade, o Evangelho fala disso. Isso tem que orientar a nossa vida. Olha que legal. O Paulo, ele está falando, e aqui ele faz o apelo ao perdão que eu quero me concentrar aqui com vocês. Ele fala isso aqui, ó, talvez, o Filemão, talvez o Onésimo ficou afastado de você temporariamente a fim de que você receba ele para sempre. Sabe o que ele está falando? Paulo está dizendo assim, ó, eu não sei, ele me parece até um crente assim mais místico, assim, sabe? Ô Filemão, eu estou aqui pensando se de repente Deus não providenciou toda essa situação desse homem te roubar e complicar sua vida, para que ele se encontrasse com o Evangelho aqui, e aqui agora ele pudesse voltar para você e ficar para sempre ao seu lado, agora como um irmão, e você não entende o mover de Deus. É isso que ele está dizendo nesse texto aqui. Gente, eu vou falar para você uma coisa. Hoje, a nossa fala aqui é que o perdão é o que tem que fazer os opostos se aproximarem. Porque se não houver perdão, não tem condições da gente se aproximar do nosso povo brasileiro, seja em que lugar que ele estiver. E eu preciso amar. E eu me sinto profundamente afrontado com as opiniões de algumas pessoas. Talvez você não se sinta, mas eu me sinto. Eu fico pensando assim, como pode pensar desse jeito? Como pode fazer isso? Como pode defender ele? E eu vou ficando numa situação assim que eu começo assim, tô com raiva de você. Eu não quero ficar perto de você. Não fala comigo. E aí então, aí o que eu vejo nessa cena aqui? As Escrituras, Deus pegando o Onésimo e fazendo ele ir até quem ele ofendeu. E Deus fazendo o Filemão receber aquele que ele não queria receber. Percebe? Esse é o movimento do perdão. Um vai até o outro e o outro obrigatoriamente recebe. E é dolorido demais. Por quê? Porque tem uma conta para pagar. Tem uma conta. É interessante. Olha que o verso 18 fala. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. O que é o perdão? O perdão é falar assim, ó, eu vou esquecer essa dívida.
que pode ser uma dívida moral, pode ser essa dívida de afronta, mas a gente se sente machucado. O que aprontaram contra a gente? O que fizeram contra a gente? E a gente precisa lembrar. Alguém tem que ir ao encontro, o outro tem que receber, e a pergunta fica, e quem vai pagar a conta, André? Porque Paulo sabia desse problema, Rafael. Janine, Paulo considerou, peraí, nós temos que resolver o problema desses dois. O Onésimo tem que ir para lá, mas o Onésimo deu um prejuízo pro sujeito. Imagina se ele for cobrar o tempo que ele ficou longe, aí a conta vai ser cara. E o Onésimo não tem dinheiro para pagar esse negócio aí. E o Filemão não vai querer abrir mão também de... Alguém tem que pagar. Essa é a verdade. Perdão, e aqui vale para a vida de casamento, aqui vale para a vida com os pais, as tristezas da nossa vida. Qual que é o drama do perdão? É que fica uma conta, gente. Fica uma conta. O que é a vontade da vingança? Você toma um tapa na cara. Por que você tem vontade de dar outra? Porque você ficou com a conta. Você quer devolver, você quer deixar kit 0-0. Bateu, levou. Resolvemos. Você não quer tomar o tapa e ficar com o tapa na cara. Porque fica ali aquela cobrança assim, tá me devendo, tá me devendo. Isso que mina a vingança. Isso é real para a matemática, mas é real para as emoções. E era real para esses dois. Alguém precisava pagar a conta. E Paulo, entendendo disso, fala o seguinte, olha, eu vou pagar a conta. Daí você agora está se perguntando, André, tá, eu tenho meu problema com familiar lá, eu tenho um problema com amigo, você está falando sobre se aproximar, eu já arrumei um monte de encrenca, estou brigado com um monte de gente, tem que acessar tudo isso aí, o fulano ofendeu, o outro foi ofendido, quem vai pagar a conta? Essa é a grande pergunta. Porque a gente quer que a pessoa devolva, alguém pague esse negócio. E aí eu preciso apontar uma coisa para vocês. Paulo fala assim, eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Paulo lembra ele assim, Filemão, eu anunciei o evangelho para você. Eu preguei Jesus para você. Eu dei o maior tesouro para você. A sua vida, você é salvo, você é perdoado porque eu falei de Jesus Cristo para você. Você me deve a vida. Gente, quando eu penso nos nossos conflitos, em um recurso para me oferecer perdão, sabe quem que me pede? Sabe quem me pede para perdoar? Sabe quem está me pedindo, André? Vai atrás dessas pessoas que votam num candidato diferente do seu, que pensam em um país diferente do seu, que querem coisas que você sabe ser uma porcaria, mas você tem que ir atrás delas, você tem que fazer amizade com elas, você tem que amar elas. Eu falo assim, Deus, mas quem vai pagar a conta? Daí ele me mostra isso aqui, ó. Ele diz assim, ó, eu paguei sua conta, André. Eu paguei sua conta. A gente cantou aqui, não foi? Foi isso que a gente cantou? Eu queria chamar os músicos aqui novamente. Se possível, Leandro. Alguém ajuda o Leandro ou a Lívia vem cantar também? Tadinha, né? É cansativo para criança o culto. Fica tranquilo, Dani, Leandro. Olha, gente. Olha aqui, ó. Olha isso aqui que você cantou. A oferta pela culpa ele ofereceu. Talvez você tenha dilemas na sua vida de se aproximar de quem está distante. Eu estou aplicando isso porque o sermão está relacionado ao tema da polarização. Mas quem nos dera se nossos extremos fossem só com os nossos dramas políticos? A gente tem problema com muita gente. Alguns de nós precisam se aproximar dos pais. Alguns de nós precisam se aproximar dos filhos, de um irmão, de um parente, de um amigo, de alguém que nos machucou demais. E daí a grande pergunta fica, quem paga essa conta, André? Porque a pessoa fez o que fez. Olha aqui, ó. A oferta pela culpa, ele ofereceu. Você e Deus estavam em extremos. Você precisa lembrar disso, eu preciso lembrar isso o tempo inteiro. Deus estava bem longe de mim. Os meus pecados me distanciaram dele. Havia uma culpa, minha culpa. E alguém precisava pagar essa conta. E aí, essa música diz para satisfazer o Criador. O Criador é justo. Deus Santíssimo. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor reina. Por fim, Deus fará justiça nesse país.
todos os joelhos se dobrarão e prestarão conta ao Senhor. O país não está desgovernado e não está na mão de um partido. E não está na mão dos bancos e nem dos maldosos, dos vilões. O mundo inteiro pertence ao nosso Deus. Você precisa se entregar com confiança a esse que pagou a sua dívida, para o seu coração ficar repousado em paz e tranquilidade. Os seus inimigos principais não são os adversários políticos, é Satanás, é o seu pecado, é o seu coração maldoso. É contra ele que você tem que lutar. E o único jeito da gente mudar tudo isso aí é lembrar disso aqui, ó. És o Cordeiro. Olhar para Jesus. Foi esmagado pelo meu pecado. Olha o que ele fez, derramou sua vida. Provou a ira amarga por mim e por você. É só isso que pode nos fazer adoçar a vida e confiar. Olha, imaginavam que Jesus tinha perdido a campanha política dele. Imaginaram que Jesus tinha perdido nas eleições de Jerusalém. Todo mundo votou contra ele. Perguntaram, e aí, quem que vocês votam? Pilatos perguntou, todo mundo votou errado. Todo mundo votou errado, ninguém sabia votar direito. Fizeram uma meleca. Todo mundo achava que tinha triunfado. O rei estava prevalecendo os seus planos soberanos. Foi até o Hades. 3 dias, ressuscitou poderoso, venceu a morte, triunfou sobre o mal, porque ele reina. Descansa o seu coração. Não importa quem vai ganhar. Importa que Jesus já ganhou. E nós temos uma missão e ela tem que ser a prioridade na nossa vida. O seu coração tem que chorar sim, porque você está preocupado com a nação, sim. Mas que as suas lágrimas venham pela perdição de gente que não adora o seu Deus. E se você não chora por isso, chore por você, porque o seu coração está mal. Está mal, você precisa se arrepender. Você precisa falar, Deus tem misericórdia de mim, me encanta com a cruz, Jesus, de novo. Me encanta com o seu nome, me encanta com os seus planos, porque olha, a gente estava aqui, domingo passado ouvindo um missionário que estava num país islâmico, totalmente dominado por muçulmanos, um sistema terrível. Jesus está lá triunfando, salvando gente. Esse é o nosso Deus, você está com medo de quê? Oh, rebanho do Senhor, aprova o Senhor dar-nos o reino. Ele cuida de nós, nós somos ovelhas do pastoreio dele. Você não está desamparado, não. Muda o seu foco. Olha para ele, perdoa quem te ofendeu. Pacifica. Tem chance de conversar de forma sadia com alguém que perguntou a sua opinião e quer aprender com você. Abençoa essa pessoa com o melhor que você tiver. Se você tiver algum pensamento que você fala assim, isso aqui faz sentido. Do contrário, ore pelas pessoas. Abençoe elas. Vamos vencer isso aí. Vamos orar? Aí a gente vai cantar. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Tu és o Deus da reconciliação. A gente está já há algumas semanas vendo esse livro de reconciliação. Paulo, teu servo, inspirado pelo Espírito Santo, promovendo uma grande reconciliação entre pessoas ofendidas. Meu Senhor, o Senhor está usando essa palavra para promover reconciliação no nosso coração. A gente quer se reconciliar primeiro com o Senhor. A gente quer te amar de todo o coração. Nos perdoa, Senhor. A gente quer amar o nosso próximo como nós mesmos. O próximo com a cor da bandeira que ele quiser. A gente vai amar, Senhor. Nos ajuda nisso, Deus. Nós temos uma missão prioritária, Senhor, que vem antes da nossa missão política. Que vem antes da nossa, Senhor, preocupação com os rumos políticos da nação. Nós nos preocupamos com o teu reino, porque o Senhor diz: buscai primeiramente o reino de Deus. Nos perdoa. Nós queremos olhar para o Cordeiro que triunfou, Senhor, surpreendendo a todos. A gente acredita que o Senhor nos surpreenderá. A tua igreja continuará triunfante. O Evangelho continuará salvando. E nós vamos ver uma família de muitos irmãos se achegando para adorar o Cordeiro, porque queremos participar da tua missão. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Vamos ficar de pé?
Jesus, a morte venceu.
hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu